Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre ciências. Hoje, no nosso assunto de ciências, nós vamos fazer uma pequena revisão de alguns assuntos sobre química que nós vimos anteriormente. Seria uma química básica, né? Conceitos de química básica. Aqui o que nós podemos dizer sobre química básica, que existem elementos na natureza que são os átomos, que são formas de energia que dão origem a substâncias sólidas. Essas formas de energia elas são indivisíveis. No caso aqui, eu coloquei alguns exemplos de átomos, né? Eu coloquei aqui 4 exemplos de átomos separados, onde eles não estão juntos a nenhum outro átomo, simplesmente vagando pela natureza. Então, vou observar, todo exemplo de átomo, quando você observar, ele sempre vai estar sozinho, tá certo? Não vai estar ligado a nenhum outro. Dentro dos átomos, quando eles formam ligações, aí nós obtemos substâncias simples ou moléculas simples, tá certo? Como ocorre uma molécula simples? A molécula simples ela é formada de um mesmo átomo ou de um mesmo elemento. Porque quando nós falamos átomo, nós estamos falando de um elemento químico. Então, nesse caso, você pode observar aqui o seguinte: você tem aqui 2 átomos unidos no mesmo elemento, 3 átomos unidos no mesmo elemento, 4 átomos unidos no mesmo elemento e 4 átomos unidos no mesmo elemento. Então, se eles estão unidos, eles formam uma substância ou uma molécula. Nós temos também substâncias compostas. O que são substâncias compostas? São substâncias formadas a partir de átomos diferentes, né? No caso aqui, por exemplo, você observa, ó, essas 2 bolinhas, né, diferentes dessa principal. Essas 3 bolinhas diferentes dessa principal. Essas 4 bolinhas diferentes dessa principal. E essas 2 aqui diferentes do meio, né? Então aqui é só um formato para você entender como é que elas são. Até na hora da representação, elas têm que estar em tamanhos diferentes, cores diferentes, né? Para a gente diferenciar e saber quem é quem, apesar da fórmula estar do lado. Falando em fórmula, quando a gente vai estudar um elemento químico, nós podemos fazer de 2 maneiras, através do símbolo e através da fórmula. Quando a gente estuda o símbolo que representa o elemento químico, como por exemplo aqui, nós temos aqui o oxigênio, que é representado por H, o hidrogênio, que é representado por H, o oxigênio, que é representado por O, o nitrogênio, que é representado por N, o carbono, que é representado por C, o bromo, que é representado por Br, e o enxofre, que é representado por S. Nós sabemos que na questão do símbolo, nós temos 2 tipos de símbolos. O símbolo com uma única letra maiúscula e o símbolo com uma letra maiúscula seguido de uma letra minúscula. Então, se você encontrar uma fórmula que tem 2 letras maiúsculas, então ali são 2 elementos químicos diferentes, tá certo? Ou então você encontra uma letra maiúscula, aí outra letra maiúscula e uma minúscula. Então, continua sendo 2 diferentes, né? Então, essas são as 2 formas que a gente vai encontrar o elemento químico. Ou só uma letra maiúscula, ou uma letra maiúscula seguida de uma minúscula, tá certo? Já a fórmula química, ela é um pouco diferente. Ela vem formada de várias letras e às vezes acompanhadas de um número. Como por exemplo aqui, ó, H2, O2, O3, N2, Br2, S8, H2O, CO2, NH3, CH4, C2H6O, C6, H12, O6. É assim as maneiras como eles vão se apresentar, né? Em relação às fórmulas, nós podemos simplificá-las também, diferenciá-las de 2 maneiras. Nós podemos encontrar fórmulas de moléculas simples e fórmulas de moléculas compostas, né? No caso, vamos começar por isso aqui. Por exemplo, H2 significa que nós temos o H, nós sabemos também que o H ele é o hidrogênio. Então significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio juntos. 2 átomos de hidrogênio juntos formam um gás hidrogênio, tá certo? Separados são apenas átomos, não estão no estado líquido, nem sólido, nem gasoso, são apenas formas de energia, mas 2 juntos formam um gás hidrogênio. O2, nós temos aqui o O, nós sabemos que é oxigênio, mas como nós temos 2 átomos de oxigênio juntos, nesse caso nós temos gás oxigênio, né? Separados eram forma de energia, mas juntos eles formam um gás, oxigênio.
O O3, nesse caso aqui nós temos 3 moléculas de oxigênio, então é gás ozônio. Observe, ó, o gás oxigênio e o gás ozônio é feito do mesmo átomo, mas como as quantidades são diferentes, se tornam coisas diferentes. Que, por exemplo, o oxigênio nós precisamos para respirar, mas se nós respirarmos ozônio nós vamos morrer. Ele é usado geralmente para matar bactérias e vermes. N2, no caso, o N é nitrogênio. Se nós temos dois átomos de nitrogênio juntos, nós temos o gás nitrogênio. Nós temos Br2, ó, nesse caso o Br aqui, ele é um símbolo, é o mesmo significado. Br, no caso, é o bromo. Se nós temos dois átomos de bromo, né, juntos, nós temos o líquido bromo. Entendeu? Algumas substâncias podem, ao serem formadas, elas podem estar no estado gasoso, elas podem estar no estado líquido ou no estado sólido. Né? Nós temos aqui o S8. No caso, S é enxofre. Observe aqui, ó, 8 átomos juntos, ligados, formam um círculo de átomos de enxofre, formam a molécula de enxofre, que no caso está no estado sólido. Certo? Aqui, forma das moléculas compostas. Nós temos aqui, ó, H2O. Nós sabemos que H2O é a água. Observe, todos aqui são compostos, eles são formados de átomos diferentes. No caso do estado líquido, então você tem o O. Outro detalhe. Em relação à representação, quando você tem uma letra sozinha, é que significa que a quantidade é só 1. Observe que esses números aqui, que estão após as letras, eles são representados como se fossem expoentes. Só que o expoente ele fica acima do lado direito. Não. Ele fica, o da fórmula química, ele fica após a letra, abaixo dela. Olha, ó, após a letra, abaixo dela. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Se não tem, é porque é 1. Tá certo? Aqui, ó. 1 de oxigênio com 2 de hidrogênio. Aqui, ó. Gás carbônico. A molécula do gás carbônico é formada por um átomo de carbono, ó, não aparece o número depois da letra C porque é 1. E 2 de oxigênio. Tá aqui, ó. 2 de oxigênio, 1 de carbono. NH3. Após o N não aparece número, então esse número é 1. Então significa que eu tenho um átomo de nitrogênio, que também que é esse azul, com 3 de hidrogênio, que são esses 3 aqui em volta dele. Nós temos aqui CH4. O C não tem número, então esse número é 1. Eu tenho um átomo de carbono, que está aqui no meio, com 4 de hidrogênio à volta dele. Nós temos C2H6O. O O não aparece número, então esse número é 1. Então eu tenho 2 átomos de carbono, que são esses 2 pretinhos aqui, 6 de hidrogênio, que são esses azuis com branco em volta, e 1 de oxigênio, que está bem aqui no final. Observe bem o formato deles. E nós temos aqui a molécula de glicose. No caso aqui do etanol, aqui, ele é o líquido, o mesmo usado, comprado em farmácias e utilizado em veículos, como combustível. Já no caso sólido, glicose aqui é a substância encontrada nos alimentos, ou transformada pelo nosso corpo para ser transformada em energia. Então, nesse caso aqui, você tem 6 átomos de carbono, que são esses pretinhos aqui, 12 de hidrogênio, que são esses branquinhos aqui em volta com azul, e 6 de oxigênio. Isso, que são esses vermelhos. Tá certo? É assim que a gente lê. Geralmente, quando a gente está analisando alguma fórmula química, tem que ter essa legenda aqui, ó. A legenda, ela tem a representação do átomo em cores, né? Que essas cores não são necessariamente verdadeiras, né? E nós temos um símbolo e nós temos um nome para a gente poder diferenciar e identificar os elementos da tabela periódica, tá certo? Muito bem, pessoal. Dando continuidade à nossa aula, vamos passar agora para a atividade. A nossa atividade ela vai ter 8 questões, mas elas são bem simples. Aqui é o seguinte, a primeira. Qual figura representa um átomo isolado? Lembrando que o átomo isolado é aquele que é representado por uma única figura, tá certo? Um único elemento e ponto. No caso, ele tem que estar totalmente isolado, né? Não pode estar em 2, nem 3, nem 4, nem 8, totalmente isolado. Segunda questão, qual figura representa uma substância simples? Agora sim, uma substância simples, ela é formada pelo mesmo tipo de elemento e somente por ele. Ela pode estar em 2, pode estar em 3, pode estar em 4, mas tem que ser do mesmo tipo, certo? Terceira, qual figura representa uma substância composta?
Veja só, a substância composta é aquela que é formada por elementos químicos diferentes, por substâncias diferentes. Então, tem que ter mais de uma e elas têm que ser diferentes e têm que estar juntas, essas diferentes. Quarta questão. Símbolos representam elementos químicos. Quais símbolos a seguir são verdadeiros? Veja bem, quando você vai analisar um símbolo químico, ele só pode vir de duas maneiras. Ou ele vem uma letra maiúscula sozinha, ou uma letra maiúscula acompanhada de uma minúscula. E aqui eu coloquei só uma dessas altinhas, tem as duas formas verdadeiras. Só uma delas tem, tá certo? Por exemplo, se vier uma letra maiúscula, uma minúscula e outra maiúscula, aí já é uma fórmula, tá certo? Se vier duas minúsculas, não é símbolo e nem é fórmula. Química não. Se vier duas maiúsculas, é fórmula de novo. Se vier uma minúscula e uma maiúscula, aí também não é fórmula e nem é símbolo, né? Da química não. Tem que ser a letra maiúscula junto com a minúscula, ou só a maiúscula primeiro e a minúscula depois, ou só a maiúscula, tá certo? Quinta questão. Fórmulas representam substâncias químicas. Qual fórmula a seguir é substância simples? Veja bem, uma substância simples, ela é representada, um átomo, ele é representado por uma única letra, ou por uma letra maiúscula seguida de uma minúscula sem número nenhum. Porque no caso, esse número que não aparece é 1, porque é um único átomo. Isso nesse caso aí nós temos um símbolo, né? Agora, uma fórmula química simples, ela é formada de uma letra, ou uma letra maiúscula minúscula, mas tem que vir acompanhada de um número para indicar a quantidade que tem que ser maior, tem que ser de 2 para frente, 2, 3, 4, 5 ou 6, não importa. Sexta questão, qual fórmula é de uma substância composta? A substância composta, ela é diferente da substância simples pelo quê? Como eu disse antes, a substância simples ela tem que ter a letra e um número, ou uma letra maiúscula, uma minúscula e um número, aí é simples. Quando é composto, você tem duas letras maiúsculas, ou então uma letra maiúscula, minúscula e outra maiúscula, ou uma letra maiúscula e uma minúscula, outra letra maiúscula e outra minúscula, sempre seguidos de números. Alguma delas pode ter número ou não, né, para ser considerado uma substância composta. Sétima questão, responda. Na molécula de nitroglicerina, que é um material altamente explosivo, C3H5N3O9, letra há quantos tipos de elementos químicos? Tá fácil de identificar, né? Há quantos tipos de elementos químicos? Letra B, o que significam os símbolos C, H, N e O? Né? Então, na nossa própria aula já tem. Que são os que mais facilmente encontrados na natureza, né? Letra C, há quantos átomos de cada elemento? Aí, aqui na fórmula dá para identificar claramente a quantidade de átomos de cada um dos elementos. Então é fácil. Oitava, responda. Na molécula de carbonato férrico é um dos elementos que compõe o ferro e está presente na composição do aço. FeCO3, né? Aí letra A, há quantos tipos de elementos químicos, né? Tá fácil de identificar, né? Tá fácil de identificar. Aí aqui, letra B, o que significam os símbolos Fe, que é um elemento, C, que é outro elemento, e O, que é outro elemento, né? Cada um tem significado. Aí letra C, então a resposta da letra A já está na letra B. Letra C, há quantos átomos de cada elemento químico? Aí você tem que voltar aqui e analisar direitinho, ó. Nesse caso aqui do Fe, não tem número, então qual é esse número? Eu já expliquei. No caso do C, não tem número, então qual é esse número? Aí você já sabe a quantidade de átomos. O O já está bem aqui, né? No caso dele já está dizendo quantos átomos tem naquela fórmula, tá certo?